Olá, estamos iniciando a nossa aula 107, ainda no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Vamos ver mais um texto sobre isso, a nós trazidos por Jesus. Nessa campanha que nós estamos fazendo, para que a nossa modificação moral se manifeste, se realize, e nós tenhamos uma vida psicológica e uma vida no mundo mais pacífica e mais feliz. Porque a felicidade está justamente na compreensão da nossa existência, da razão da nossa encarnação, da relação nossa com as outras pessoas, na sociedade, no trabalho, no lazer, e da superação das crises, das dificuldades, dos sofrimentos, das provas, enfim. É tão bonito o Espiritismo, e agora ele abrindo Jesus, ainda fica mais bonito também, os textos de Jesus ainda ficam mais claros. Vamos na nossa campanha de pacificação, de amor e de progresso espiritual. Mateus 5,19. Aquele que violar um desses mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último, ou seja, ficará último no reino dos céus. Mas aquele que cumprir e os ensinar, será grande no reino dos céus. Então, aquele que cumpre e ensina é grande. Aquele que viola é o pequeno, é o último. Vamos interpretar esse texto, que ele é muito bonito. Interpretações vocabulárias. Violar um desses mandamentos. O que significa mandamento do ponto de vista religioso? É uma lei. Mandamento é uma lei. Portanto, violar um mandamento é violar uma lei que está estabelecida por uma determinada crença, uma determinada religião. Mas aqui nós falamos de Jesus. Então, como Jesus espelha a verdade, a proposta de Jesus é essa que deve ser acreditada por nós. É violar a lei divina. Alguns textos bíblicos. Êxodo 17:1. Tendo partido do deserto de Sinai, toda a congregação dos filhos de Israel, e fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. E faziam suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Olha que coisa interessante, que efeito físico. Êxodo 13:21-22, de acordo com esse mandamento. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que continuasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então havia uma coluna de fogo, ou de durante o dia, que dava a eles como se fosse um GPS para eles se conduzirem pelo caminho que o Senhor indicava. Quem é esse Senhor? O Senhor é o Espírito tutelar do povo hebreu. Praticamente não é a mãe de Deus, mas estava sob a subordinação, estava subordinado a Deus, obviamente. E o que ele fazia? Essa nuvem era uma nuvem criada por efeitos físicos, que o Espiritismo também explica. Então, a entidade tutelar os levava durante o dia e durante a noite. Porque aqui, de acordo com Êxodo 17:1, eles cumpriam o mandamento do Senhor. Nós vamos ter nuvens nos guiando na vida para os caminhos melhores da nossa felicidade, apenas seguindo o que está dito pelo Mestre e pelo Espiritismo. Provérbio 3:1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde o meu mandamento. Veja,
não esquecer dos ensinos do Senhor e o coração guardar os mandamentos. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ó Jesus dando esse novo mandamento de um amar aos outros. Seguindo o texto, ensinar os homens a violá-los. Ensinar os homens a violar essa lei, maior gravidade. Além de violá-los, ensina os homens também a violar. Quer dizer, uma dupla questão, viola e dá um mau exemplo. Por isso que vai ficar lá atrás, no reino dos céus, quer dizer, vai sofrer. Mateus 15:14. Deixai-os, esses estão violando. São cegos, guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no fosso. Essa é a tragédia. Quantos líderes que se dizem religiosos estão guiando as pessoas, eles mesmos são cegos em relação aos assuntos superiores espirituais e falam tantas coisas. E os que seguem ele, os seus adeptos também vão junto e todos eles vão para o fosso. Será olhado, esse que viola, será olhado no reino de Deus como o último. Já explicamos que o reino de Deus é a vida futura. A lei da causa e efeito trará funestas consequências para a sua vida futura. O reino de céus em Jesus confunde-se com a vida futura, a vida espiritual. Um futuro difícil. O que o cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Ou seja, o reconhecimento da vida futura é a contrapartida do caminho do bem. Então, a contrapartida dessa conduta correta é o caminho do bem e a felicidade. Então, são coisas simples, mas que são exatamente a verdade proposta por Jesus e também interpretada pelo Espiritismo. Vamos ver um texto importante para terminar, que eu queria que você me acompanhassem bem. É uma síntese de Allan Kardec, em que ele faz uma visão social do cristianismo. Né? Um problema social muito grave, né? E porque tem diversas tendências, diversos partidos, ideologias, e ele faz essa visão social. Isso se encontra, para aqueles que querem consultá-lo, no Evangelho segundo o Espiritismo, edição da CEL, de Rio de Janeiro, o ano 2000, página 483. Vamos lá. Allan Kardec. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Né? É a verdade. Por isso que eu quero que vocês segurem comigo essa verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, que é a garantia, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Também se estendem a um sistema de paz na vida terrestre. Essas palavras, essa verdade, quando seguida. Portanto, essas palavras de Jesus, ela configuram aqui na vida terrestre, quando seguidas, a paz, a tranquilidade e a estabilidade social. Eis porque todas as instituições humanas, diz Kardec, professor, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiaram nessas palavras serão estáveis. Olha só, todas as instituições terão estabilidade. Como uma casa construída sobre a rocha. Ele fala ainda aqueles ensinamentos de Jesus sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade. Essas palavras serão como a casa construída sobre... Mas aqueles que violarem essas palavras, os outros, serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções, ele dá um caráter social, e o rio do progresso as derrubarão. Portanto, a proposta do Espiritismo e do cristianismo é a estabilidade social a partir da ideologia do Cristo. Eu fiz aqui, vocês me entenderam, da ideologia do amor, da fraternidade, aí que haverá do amor ao respeito ao próximo, dos direitos do próximo, aí que haverá a verdadeira paz, a verdadeira
união de todos os homens. Eu fiz aqui um gráfico que eu vou tentar ler com vocês. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Modelo comportamental, ético-moral. Um modelo proposto por Jesus. Aqui embaixo, proposta de Jesus. E aqui do lado, a proposta do Espiritismo. Elas se igualam. Embaixo, são expressão da verdade. Ambos, proposta do Espiritismo, no que toca às leis divinas, e a proposta de Jesus, no que toca a seus evangelhos, exprimem a verdade. A partir disso, dessa proposta, elas propõem a modificação moral planetária, ou dos homens, melhor dizendo. É a partir dessa modificação moral que se estabelecerá a justiça, o amor e a caridade. Muito bem. E um juízo de valor que reconhecerá que o direito de cada um é o direito do próximo. Aqui. O juízo de valor, o direito de cada um, reconhecerá o direito do próximo. E a partir disso, dessa concepção espiritual, dessa efetivação da realidade espiritual, nós teremos instituições estáveis, humanas, seja no ponto de vista social, seja no ponto de vista político, seja no ponto de vista religioso. Portanto, essas instituições darão ao homem o quê? Uma sociedade justa e equânime. Isso será, então, o primórdio de uma revolução planetária moral que dará início à fase de regeneração planetária. Não há como fugir disso. Não há como fugir. Isso que é interessante. Você pode rodar, mas aqui está justamente o caminho que o Espiritismo, junto com Jesus, traçam para o nosso futuro, o futuro da humanidade. Como Jesus propõe essa ideologia cristã na sua essência, dentro daquilo que o Espiritismo também sabe interpretar segundo as leis divinas na sua essência, ele se diferencia como um conceito ideológico de expressão social das ideologias atualmente vigentes. Ele não compactua com o capitalismo, ele não compactua com o liberalismo, ele não compactua com o socialismo, ele não compactua com a social-democracia, ele não compactua com o comunismo, ele não compactua muito menos com o anarquismo e ele não compactua com a monarquia. Todos esses sistemas não são atrelados às leis divinas, propriamente. Se nós buscarmos algum desses sistemas aqui, esses sistemas políticos vigentes, a proposta dele é o regime modificar o homem, quer dizer, a modificação do homem se dará em função da modificação do regime. Portanto, vamos supor, uma revolução social. Aí derruba o governo, instala uma ditadura, instala um regime de Estado, seja qual for, da direita, da esquerda, tanto for. Então, isso virá de fora para dentro, porque a modificação virá por forças bélicas, por agressões, por revoluções, para operar a modificação do homem. O homem não se modifica do dia para a noite. Esse é um processo evolutivo, dependendo do karma e das leis divinas. Então, todos esses regimes que querem a força da lei que eles estabelecem, e eles estabelecem muitas leis de acordo com as suas conveniências, seus interesses egoísticos, e não com os interesses do povo. Todos esses regimes vão ter que cair um dia. Por quê? Porque chegará um momento em que, munidos, instruídos e praticando a doutrina do Cristo, a modificação será do cidadão para o regime.
Então, o cidadão sendo fraterno, sendo solidários, tendo direitos iguais, no sentido de compreenderem que todos são iguais perante Deus, sendo caridosos, praticando as leis da justiça, do amor e da caridade, esses cidadãos serão molas propulsoras para modificar o Estado. E modificar o Estado, modificar o regime. Então, essa é a visão social do Espiritismo. Se ela tem uma conotação política, pode ser a política do amor. Eu gosto dessa política. Política da caridade, também eu gosto. A política da justiça, também eu gosto. Eu também adoto. Mas eu não posso aceitar como espírita, nem o espiritismo aceita, e muito menos Jesus, e aqui o professor Kardec foi claro ao dizer que o espiritismo, as leis de Jesus darão uma nova estabilidade social. Eu não posso aceitar nenhum desses regimes, nenhuma dessas propostas, porque elas, estando discrepantes das leis divinas, fatalmente cairão. Então, quando vocês ouvem tantas novidades sobre regime, sobre política, etc., nós ficamos aqui com a nossa verdade, que é a verdade de Jesus, a verdade do Espiritismo, que vai atuar sobre a sociedade, sobre a política e sobre a instituição. Esse dia virá. Virá quando o homem se modificar. E ele se modificará porque existe a lei do progresso e ela nos fará progredir. Lentamente, mas a cada dia nós daremos um passo. Portanto, que Deus nos abençoe. Flores para vocês. Sigamos o caminho proposto nessas metáforas de Jesus.